A guerra é uma realidade da vida humana. Nossa espécie está a todo momento lutando para sobreviver. Então, desenvolvemos ao longo da nossa evolução um poderoso instinto de sobrevivência que nos alerta de perigos. Entretanto, não entramos em guerra somente para preservar nossa existência física. Em muitos conflitos, o que desejamos é que nossas ideias e convicções se sobreponham às outras. Então, as guerras marcam a história do ser humano por definirem o destino de nações e formas de pensamento. Afinal, a história é escrita pelos vencedores. Dentro dessa perspectiva, não podemos ignorar o principal conflito dos tempos modernos e suas consequências para a nossa vida. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. A Segunda Grande Guerra, como também ficou conhecida, dividiu diversas nações em dois grandes blocos: o Eixo e os Aliados, e marcou o século XX, catapultando o mundo para uma nova realidade. Durante os 6 anos de conflito, aconteceram dezenas de batalhas que poderiam ser incluídas nesta série. Porém, uma delas foi, sem sombra de dúvidas, o ponto de virada da guerra e do nosso destino enquanto civilização. Estamos falando da Batalha de Stalingrado, ocorrida na antiga União Soviética. A cidade de Stalingrado, atual Volgogrado, foi o palco da batalha mais sangrenta da história da humanidade, ocorrida entre 1942 e 1943, envolvendo mais de 2 milhões de soldados, tendo cerca de 1.800.000 mortos, feridos ou capturados. Ela superou qualquer estimativa e é uma demonstração do alto preço humano que pagamos nesses anos de conflito. Mas, para entendermos as motivações que deram início a esse combate, primeiro devemos entender o contexto da Segunda Guerra Mundial e suas origens. Voltando para o século XX, encontramos uma Alemanha arrasada com os custos materiais e morais devidos à sua derrota na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, feito em 1919, obrigou à redução o exército alemão, além de os fazer pagar uma enorme quantia à França e à Inglaterra, seus principais adversários na guerra. Assim, em meio a uma nação afundada em uma grave crise econômica e social, surge um homem, Adolf Hitler, que promete tornar a Alemanha uma grande nação novamente. Suas ideias antissemitas propagadas na sociedade alemã rapidamente ganharam força quando assumiu o poder na Alemanha. Com um sentimento de revanche, eles iniciaram uma série de invasões a outras nações. Como consequência, França e Inglaterra, junto com a União Soviética, se lançaram novamente no fronte de batalha contra o antigo adversário, formando assim o grupo dos Aliados. Já a Itália de Mussolini, representante do movimento fascista, se alia a Hitler e também ao Império Japonês, criando o chamado Eixo.
Além dos aspectos históricos da Segunda Guerra Mundial, é importante refletirmos sobre as ideias que levaram essas nações a esse ponto. Se as causas da Primeira Guerra estavam no desejo de conquistas e disputas de territórios importantes para a economia mundial, a Segunda nascia de um conflito mais ideológico do que econômico. A Alemanha nazista tinha como projeto de Estado a formação de um império, o Terceiro Reich, que tornaria a mentalidade nazista dominante no mundo. Assim, as invasões de Hitler a outros países, como Bélgica e Holanda, por exemplo, tinham um valor muito mais ideológico do que político ou econômico. Por essa razão, o que estava em jogo não se resumia a ter novos mercados de influência e lucro, mas principalmente um novo estilo de vida, fundamentado a partir das ideias nazistas. Instigados por suas ideias, os aliados e o eixo foram para o fronte de batalha, causando a morte de aproximadamente 60 milhões de seres humanos. Esse é, sem dúvida, um número assustador e talvez o principal motivo de relembrarmos com frequência essa guerra. Agora que conhecemos o contexto histórico da Batalha de Stalingrado, vamos entender um pouco melhor o tão decisivo conflito entre a Alemanha e a União Soviética. Ele teve uma duração de aproximadamente 8 meses, um período excessivamente longo para o formato de batalha dos alemães. Se compararmos com outros momentos, por exemplo, em apenas 3 meses, a Alemanha havia dominado todo o território da França, obrigando a população a se render. Logo, como conseguiu uma cidade resistir por tanto tempo ao poderio do exército nazista? Assim como na maior parte das batalhas da Segunda Guerra Mundial, em Stalingrado os alemães usaram a tática do Blitzkrieg, uma guerra relâmpago. Com bombardeios, usando aviões e uma tropa de pequenos tanques de guerra mais ágeis e versáteis em combate, o exército alemão avançava e conquistava rapidamente seus objetivos. Assim, a Blitzkrieg alemã atacou e progrediu velozmente na cidade soviética. Conta-se que o plano de Hitler era executar todos os homens da cidade e deportar as crianças e mulheres, pois via como impossível uma rendição pacífica dos comunistas. Então, a sangrenta batalha foi sendo levada a todas as casas e, inicialmente, mostrando-se favorável ao eixo. No outro lado da batalha, os soviéticos eram obrigados por seu líder, Joseph Stalin, a manterem a defesa da cidade, além do que, até os civis deveriam permanecer. Então, as únicas opções em Stalingrado eram matar ou morrer. Nas primeiras semanas da ofensiva, praticamente todos os prédios de Stalingrado tornaram-se ruínas e aos poucos a cidade foi sendo conquistada pelo exército invasor, mesmo que contasse com forte resistência. O rumo da batalha estava quase definido, quando uma operação militar soviética mudou a história. A Operação Urano fez com que o exército soviético conseguisse flanquear o fronte alemão e cercar os nazistas dentro da própria cidade, recém-conquistada. Devido à extensão do exército soviético e à campanha bastante demorada, os alemães já não tinham recursos suficientes para resistir por muito tempo. Assim, enfrentando a falta de comida, água e munição, o cerco de Stalingrado arrastou-se ainda por mais alguns meses, tornando a situação do exército alemão cada vez mais precária. Muitos soldados chegaram a morrer de fome, outros de frio. O próprio comandante do exército, von Paulus, pediu várias vezes que Hitler ordenasse a rendição para poupar os homens da morte iminente. Porém, o Führer não acatou o pedido e reforçou que a cidade deveria ser defendida até o último homem. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Outra tática soviética, desta vez denominada Operação Saturno, viria dificultar ainda mais o cerco ao inimigo.
Criando 2 círculos de combate, um interno e outro externo, eles impediam que o exército alemão escapasse e, ao mesmo tempo, defendia qualquer ajuda externa que pudessem receber. Aviões da Força Aérea Nazista Luftwaffe ainda tentaram despejar suprimentos sobre a cidade, mas a artilharia antiaérea soviética abateu dezenas de aviões, o que fez com que essas manobras fossem interrompidas. Com o colapso de suas tropas, von Paulus levantou a bandeira branca em 2 de fevereiro de 1943 para impedir a morte de todo o seu contingente. 90.000 homens foram feitos prisioneiros de guerra, estando a maioria à beira da morte por inanição ou ferimentos. A partir da vitória em Stalingrado, o exército soviético começou uma marcha no fronte oriental da guerra que só parou em Berlim em maio de 1945. Pelo caminho, foram reconquistando os territórios tomados pelos alemães e vencendo todos os confrontos com o eixo. Do lado ocidental, os aliados também alcançaram vitórias importantes, mas nenhuma teve um preço humano tão alto quanto a de Stalingrado. Relatos da época mostram que se a resistência naquela batalha fracassasse, era provável que a União Soviética fosse tomada por Hitler, pois suas forças e recursos também estavam no limite. Desse modo, historiadores concordam sobre a relevância da Batalha de Stalingrado como ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Além de uma das primeiras derrotas do exército alemão, também representou um duro golpe na ideologia supremacista de Hitler, que acreditava ter um exército invencível devido à suposta superioridade da raça ariana. Mas o que poderia acontecer caso os nazistas tivessem sido vencedores? Considerando essa hipótese, é provável que hoje diversos países do chamado Terceiro Mundo estivessem sob dominação alemã em um novo processo de colonialismo. Segundo a ideologia nazista, o espaço vital em que deveria ser constituída a base da raça ariana estaria apoiado na subserviência e dominação das outras etnias, sendo latinos, mestiços e tantos outros povos subjugados. Dessa forma, grande parte da população mundial seria exterminada ou levada para campos de concentração, assim como foram os judeus. Apesar de não podermos prever o futuro, essa possibilidade se sustenta na base da ideologia nazista. Porém, esse é um futuro que não existe e jamais precisaremos conhecer um modelo cruel como o imposto na Alemanha dos anos 30 e 40. Por fim, é fundamental entendermos as nuances do maior conflito da história da humanidade e suas repercussões nos dias atuais, pois somos fruto dessa história, nascidos na liberdade e que desfrutam desse mundo que foi garantido graças ao sangue de milhões de seres humanos. Isso nos dá uma responsabilidade ainda maior, pois é nosso papel não permitir que eventos trágicos como esse voltem a ocorrer. Sejamos, portanto, dignos de representar a liberdade e honrar o sacrifício desses homens e mulheres que não permitiram que a separatividade reinasse sobre a terra. Sejamos os novos guardiões da liberdade e busquemos nos unir a todos os seres humanos, sem distinção de nenhuma natureza. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.